Você já sentiu que não consegue responder a pergunta mais simples do mundo? O que você faz? Não porque você não faça nada, mas porque faz coisa demais? Sabe aquele momento em que você começa a explicar: eu gosto de fotografia, tô aprendendo programação, tenho um projeto aqui, outro ali, e a pessoa te olha como se você estivesse perdido, como se você não tivesse foco, como se estivesse atirando para todo lado. E isso incomoda, porque no fundo, você sabe que não é falta de dedicação. Se você se identificou com isso, fica até o final, porque talvez o problema nunca tenha sido você. Vou te dar um spoiler direto. Você pode não ser alguém sem foco. Você pode ser um polímata, ou seja, alguém com a capacidade natural de aprender, se aprofundar e conectar várias áreas diferentes. E aqui entra um ponto psicológico importante. O seu cérebro pode ser mais sensível à novidade, desafio e aprendizado do que à repetição. Isso significa que aquilo que o mundo chama de distração, na verdade, pode ser um padrão cognitivo avançado de exploração. Agora, o problema é que ninguém te ensina como usar isso. E é aí que começa a frustração. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Você começa algo super empolgado, evolui rápido e do nada perde o interesse. Isso acontece porque seu cérebro é altamente estimulado pela novidade e pelo aprendizado inicial. Depois de um certo nível, o progresso fica mais lento, e isso reduz a sensação de recompensa. Por exemplo, você começa a aprender violão, melhora rápido nas primeiras semanas, mas quando entra na fase mais técnica, o entusiasmo diminui. O ponto aqui é parar de interpretar isso como fracasso. Em vez disso, use estrategicamente. Aprenda até um nível sólido e depois avance para outra área, porque no fundo, não é sobre abandonar, é sobre acumular repertório. Mas o que pouca gente te conta é que esse repertório é justamente o que vai te diferenciar mais à frente. Outra coisa que talvez aconteça com você: você enxerga conexões que ninguém mais vê. Você percebe relações entre áreas completamente diferentes. Isso tem um nome na psicologia: transferência distante. A capacidade de aplicar conhecimentos de um campo em outro. Por exemplo, você aprende algo em música e usa isso na comunicação, ou entende comportamento humano e aplica em negócios. Isso não é aleatório. Isso é pensamento interdisciplinar avançado. E aqui vai um ponto prático. Comece a anotar essas conexões, porque elas são valiosas, mesmo que pareçam óbvias para você. Aliás, se você já passou por isso, de ver conexões que outras pessoas não veem, escreve "Eu entendo" nos comentários. Eu quero saber que não estou falando sozinho. Agora, tem outro ponto que pesa muito. Você não consegue escolher uma coisa só. Quando alguém pergunta o que você quer ser, você tem várias respostas. Não porque é indeciso, mas porque sua identidade não é linear. Ela é múltipla. Forçar uma única escolha gera uma sensação de perda. É como se você tivesse que abrir mão de partes importantes de si mesmo. Por exemplo, você quer ser criativo, técnico, analítico, tudo ao mesmo tempo. A solução aqui é simples, mas poderosa. Pare de tentar resumir sua identidade em um rótulo. Comece a se ver como um sistema, não como um cargo. Mas tem algo ainda mais importante por trás disso. O seu maior estresse talvez não seja o trabalho em si, mas ter que escolher. Você se sente travado diante de decisões, porque cada escolha parece eliminar outras possibilidades. Isso gera uma ansiedade real, como se cada decisão fosse uma perda de identidade. Você pensa: se eu focar nisso, estou abandonando aquilo. Só que existe uma forma mais inteligente de lidar com isso. Você não precisa escolher para sempre. Você pode escolher por agora. Trabalhar em ciclos. Focar em algo por 6 meses, 1 ano e depois mudar. Isso muda completamente o jogo, porque tira o peso definitivo das decisões. E talvez você já tenha sentido isso também. Nenhuma vaga parece feita para você. Você lê descrições de trabalho e pensa: isso é só uma parte de mim. Isso acontece porque o mercado foi construído para especialistas, não para perfis múltiplos. Mas aqui está a virada. Quando você começa a combinar suas habilidades, você sai da competição comum. Porque enquanto muita gente compete em uma única área, você cria algo único na interseção de várias. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo algo importante. Você não está perdido. Você só está tentando jogar um jogo que não foi feito para você. E quando você entende isso, tudo muda. Então aqui vai um exercício simples para começar hoje. Anote tudo que você gosta, sem filtro. Depois escolha uma área e foque nela por alguns meses. Aprofunde, aprenda de verdade. E depois avance para a próxima,
sem culpa, sem pressa. Porque você não é alguém que precisa correr em linha reta. Você é alguém que constrói, camada por camada, algo único. E no mundo de hoje, isso não é fraqueza, é vantagem. E se esse conteúdo fez sentido pra você, talvez tenha mais gente que precisa ouvir isso. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é perceber que não está sozinho.